Olá. Hoje a gente vai mergulhar numa parte do corpo que, olha, todo mundo acha que conhece, mas que na verdade é um universo de complexidade. A parede abdominal. É verdade, a gente ouve abdômen e a imagem que vem na cabeça é uma só, né? Exato, o famoso tanquinho. Só que isso é tipo só a capa do livro. A fachada. A fachada, perfeito. A nossa missão hoje é fazer uma espécie de raio-x falado dessa estrutura, camada por camada, para entender o que realmente sustenta nosso tronco. É uma arquitetura fascinante. Ok, então vamos começar a desmontar isso. E o mais lógico é começar pela fundação, pelo esqueleto. Só que aqui já temos a primeira surpresa. Já começa com uma quebra de expectativa. Totalmente. Porque quando a gente pensa em esqueleto, a gente imagina uma caixa, né? O tórax, o crânio, mas com o abdômen não é bem assim, certo? Exatamente. Essa é a primeira grande ideia que a gente precisa entender. O esqueleto da parede abdominal não é uma gaiola. Ele é mais como um andaime, um quadro com grandes aberturas. Um andaime. Gostei da analogia. Ele oferece pontos de ancoragem, Fábio, pontos estratégicos, mas deixa espaços vazios de propósito. Lá na frente, no topo, a gente tem a pontinha do osso do peito, o processo chifoide. Certo. Descendo pelas laterais, as bordas das cartilagens das costelas, a margem costal. Mais para trás, as pontas da 11ª e 12ª costelas. E a coluna? E atrás, a estrutura mais robusta, as vértebras lombares, de L1 a L5. E na base, claro, os ossos do quadril, os ilíacos. Então, peraí. Entre a última costela e o osso do quadril, ali na lateral, tem um vão enorme. E na frente também. Um espaço considerável, sim. Isso parece meio contraintuitivo. Por que deixar uma área tão importante com buracos no esqueleto? Não seria, sei lá, uma falha de design? Uma fraqueza? Pelo contrário, aí que está a genialidade do projeto. Esses vãos não são uma fraqueza, são a chave para nossa função. Como assim? Pensa só, se a gente tivesse uma caixa óssea ali, como é que a gente ia se curvar para amarrar o sapato? Ou ter rotação do tronco? Não ia dar. E até a respiração seria comprometida. O diafragma não teria para onde se expandir. E os nossos órgãos, eles não são estáticos, eles se movem. O estômago enche, os intestinos, eles precisam de um espaço que seja contido mais maleável. Entendi. Então esses vãos são o palco. Exato. São o palco onde a verdadeira estrela da parede abdominal vai atuar, os músculos. E aqui que a coisa fica realmente interessante. Se o esqueleto é um andaime aberto, o que preenche esses vãos? Vamos começar pela parte de trás, a parede posterior, que é a camada mais profunda, a fundação muscular, digamos assim. Isso. Essa parede posterior é a grande heroína anônima do nosso tronco. É formada por músculos bem robustos, como o quadrado lombar, e o conjunto que a gente chama de iliopsoas, que é a junção do psoas maior com o ilíaco. E eles ficam bem lá no fundo, né? Conectando o quê? Eles conectam a coluna e a última costela à bacia. Funcionam como uma âncora, impedindo que a gente desabe para frente, sabe? É a nossa viga de sustentação interna. Uma viga, faz sentido? E o fascinante é que eles também são um motor poderoso. Ah, é? Sim, o iliopsoas é um motor primário para a gente levantar as pernas. Cada passo que a gente dá, cada degrau que a gente sobe, é ele quem inicia o movimento. Que incrível. Então, o mesmo músculo que estabiliza a coluna é o que move a perna? Exatamente. Estabilidade e movimento não são opostos. São duas faces da mesma moeda executadas pela mesma estrutura. Eu vi um detalhe muito curioso nos materiais. Existe um músculo nessa região, o psoas menor, que simplesmente pode não existir em boa parte da população. Como assim? Ah, essa é uma janela fantástica para a dinâmica da evolução. Parece, né? O psoas menor é um músculo pequeno com um tendão bem longo. Acredita-se que em outros mamíferos, os quadrúpedes, ele tinha uma função mais importante. Em nós bípedes, parece que ele perdeu grande parte da relevância. E aí ele tá sumindo. A gente pode pensar assim. O fato de que quase metade da população não o tem, sem nenhum prejuízo funcional aparente, sugere que ele pode ser um músculo vestigial, uma herança anatômica que está lentamente desaparecendo.
É a evolução acontecendo em câmera lenta. Uau! Ok, então já estabelecemos a fundação invisível lá atrás. Agora, como em toda boa construção, depois da fundação, a gente sobe a fachada. A parte que todo mundo vê, os músculos da frente e dos lados. Os anterolaterais. Exato. E aqui a engenharia fica ainda mais sofisticada. Não é só uma parede de tijolos, é um sistema de camadas. São 3 camadas, né? 3 lâminas musculares. Uma sobre a outra. E a beleza está na direção das fibras. Elas se cruzam, criando uma trama de força que vai para todas as direções. Vamos pegar a camada mais externa como exemplo. O oblíquo externo. A descrição da direção das fibras é ótima. É como se a gente estivesse com as mãos nos bolsos da calça. Isso, de cima para baixo e de fora para dentro, na diagonal. Mas por que essa direção específica? Essa direção de mão no bolso é o segredo. Porque a camada seguinte, o oblíquo interno, que fica logo abaixo, tem as fibras correndo na direção oposta, para cima e para dentro. Ah, então elas se cruzam. Elas formam um X de cada lado do abdômen. Isso cria um cinturão de força, uma espécie de espartilho natural. É essa trama em X que nos dá a capacidade de girar o tronco com força e controle. Entendi. Não é um músculo só fazendo o trabalho. São 2 camadas se tracionando em direções opostas, como um sistema de roldanas. É muito mais forte. É como a diferença entre um tecido simples e um tecido trançado, que é muito mais resistente. Perfeita analogia. E a camada mais profunda, o transverso do abdômen, tem as fibras na horizontal, como um cinto. Então temos as 3 direções. Uma diagonal para baixo, uma diagonal para cima e uma na horizontal. Juntas, elas formam o que é essencialmente uma folha de compensado biológico. Elas conseguem conter a pressão interna do abdômen de forma uniforme e resistir a forças de qualquer direção. Certo. E no meio dessa fachada toda temos o protagonista, o músculo que todo mundo quer ter, o reto abdominal. O tanquinho. O famoso. E eu li sobre as interseções tendíneas, que seriam a causa dos gomos. Mas isso parece meio estranho. Por que o corpo criaria um músculo longo com essas divisões no meio? Qual a vantagem disso? Ótima pergunta. Não é só por estética, claro. Essas faixas de tecido, as interseções, funcionam como pontos de ancoragem intermediários para o músculo. Como assim, ancoragem? O músculo muito longo e sem divisões teria uma linha de contração única e menos eficiente. Essas interseções permitem que diferentes seções do reto abdominal possam se contrair com mais ou menos intensidade. Isso dá um controle muito mais refinado sobre a flexão do tronco. Ah, entendi. E dá mais força também. Adiciona força estrutural, sim. Impede que o músculo se rompa durante contrações muito fortes. Pense nelas como os pilares de reforço numa parede alta. E bem no meio de tudo, separando os 2 lados do reto, tem aquela linha vertical, a linha alba. Ela é só uma divisória. Ela é muito mais do que isso. A linha alba não é um espaço vazio. É uma faixa de tecido fibroso extremamente denso e forte. Pense nela como a viga mestra que une os 2 lados do abdômen. A viga mestra. Sim. Todos aqueles músculos em camadas que a gente falou, os oblíquos, o transverso, eles não se conectam diretamente uns aos outros na frente. Eles se fundem nessa viga central. Sem a linha alba, a força gerada pelos músculos laterais se dissiparia. Entende? Entendo. Ela une tudo. Ela é o ponto de convergência de toda a força da parede anterolateral. É fundamental. E para completar o quadro, na parte bem de baixo tem outro músculo curioso, o piramidal. Pequeno, triangular e que, assim como o psoas menor, também pode estar ausente. Em algumas pessoas, sim. Mais um exemplo dessa variação. É impressionante o nível de detalhe. Imagina ter que memorizar cada camada, a função de cada músculo e ainda saber quais deles podem nem estar lá dependendo da pessoa. É um desafio enorme para quem estuda a área da saúde. Sem dúvida. E dominar essa arquitetura é a base para diagnóstico e cirurgias, para toda a prática clínica. Por isso, ter as ferramentas certas para construir esse conhecimento é fundamental. Falando nisso, para quem é estudante e quer se preparar de verdade, vale a pena conhecer uma plataforma. Entra agora em medicube.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil, com provas anteriores de todas as instituições,
questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. Ok, voltando à nossa construção, a gente montou o quebra-cabeça, o andame ósseo, a fundação muscular lá de trás e a fachada em camadas na frente. Se a gente der um passo para trás agora, qual é a grande imagem que se forma? O que tudo isso significa, funcionando junto? A imagem é que a parede abdominal não é uma parede, no sentido passivo da palavra. É um sistema dinâmico, um órgão funcional. Eu gosto de pensar nela como um espartilho biomecânico vivo. Um espartilho vivo. Exato. A combinação do esqueleto incompleto com essas múltiplas camadas de músculos com fibras cruzadas cria um sistema que faz pelo menos 3 coisas geniais ao mesmo tempo. Certo, quais seriam? Primeiro, proteção. O abdômen abriga órgãos vitais que não têm a proteção de uma caixa óssea, como o fígado, o baço, os rins. É verdade. A parede abdominal é o escudo flexível deles. Quando você leva um impacto, ela se contrai e absorve a força. Segundo, movimento. Como a gente já falou, a orientação das fibras permite a flexão para frente, a inclinação para os lados e, principalmente, a rotação do tronco com uma força imensa. É o motor do nosso core. Proteção e movimento. E a terceira? A terceira é talvez a mais importante e a menos óbvia: gerenciamento de pressão. Pressão. Sim, pressão intraabdominal. A parede funciona como um pistão hidráulico. Quando todos os músculos se contraem juntos, eles aumentam drasticamente a pressão dentro do abdômen. E por que isso é vital? Porque essa pressão ajuda a estabilizar a coluna por dentro. Como se você inflasse uma bola na frente da sua espinha. Isso alivia a carga sobre os discos vertebrais. E é essa mesma pressão que a gente usa para tossir, espirrar, gritar, no parto. Uau! Qualquer ato que exija uma expulsão de ar ou força do tronco depende desse sistema de pressurização. A força da parede abdominal vem justamente dessa interação inteligente para preencher os vãos do esqueleto, transformando uma aparente fraqueza numa solução de engenharia multifuncional. Fantástico! Então, vamos amarrar os pontos principais na nossa análise. Primeiro, o esqueleto do abdômen não é uma caixa fechada, mas um andaime com aberturas estratégicas projetado para permitir flexibilidade. Perfeito. Segundo, esses vãos são preenchidos por camadas de músculos que funcionam como uma trama de fibra de carbono viva, um grupo posterior que é âncora e motor e um grupo anterolateral que é escudo e sistema de pressurização. Isso mesmo. E terceiro, a complexidade dessa arquitetura é tamanha que a natureza ainda parece estar, testando o design, com músculos como o psoas menor e o piramidal, que podem ou não estar presentes, mostrando a incrível variação da anatomia humana. Exato. E isso nos leva a um pensamento final para reflexão. O fato desses músculos poderem estar ausentes em uma parcela significativa da população, aparentemente sem grande impacto funcional, nos força a questionar o que a gente considera normal ou completo na anatomia. É uma boa questão. E levanta uma pergunta fascinante sobre a nossa evolução. O que essa variabilidade dentro da nossa espécie nos diz sobre as pressões adaptativas do nosso passado e as possíveis direções do nosso futuro anatômico? Seriam esses músculos vestígios de funções que já foram mais importantes para os nossos ancestrais? Ou a sua presença ou ausência representa diferentes estratégias biomecânicas que a evolução ainda está refinando em tempo real? É uma janela para a dinâmica da nossa própria biologia que está longe de ser um projeto final.